E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos continuar a nossa jornada novamente aí pelas histórias por trás do novo livro de Britney Spears, A Mulher em Mim, que foi lançado pela Buzz Editora. Esse livro tá dando o que falar nas redes sociais e um dos grandes pontos dele é sobre o relacionamento de Britney com sua discografia. É claro que ela deu só algumas pinceladas por cima da maioria das coisas, mas se teve uma era que ela focou muito nesse livro e que foi uma era que todo mundo assim teve muita curiosidade para conhecer todas as nuances, assim como também para entender o relacionamento de Britney com essa era, foi a Blackout, e ela contou muita coisa legal sobre esse disco. Então nesse vídeo hoje a gente vai entender tudo sobre esse relacionamento da Britney com essa obra-prima que foi o quinto álbum de estúdio dela. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos como Hollywood e cinema, e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Se por acaso você ainda não adquiriu o seu livro, você já consegue adquirir ele aí no site da Buzz Editora com muita facilidade. Aproveita porque vale muito a pena, porque é uma das maiores histórias que nós já tivemos de uma artista pop sendo contada através da narrativa dela, tá? E a gente sabe, Britney Spears é intrigante, Britney Spears é arte, Britney Spears é o momento. O link vai estar fixado aqui no topo dos comentários ou na descrição do vídeo para você com um clique chegar lá e pegar o seu livro. Britney diz que a era Blackout começou no momento de depressão pós-parto dela. Na verdade, todo o projeto Blackout é descrito pela Britney no livro como escapismo. Foi um momento onde ela sentia que a sua vida parecia que estava sem rumo e sem sentido, e fazer aquele disco meio que fez com que ela se reencontrasse como pessoa. Na citação do livro, ela começa dizendo o seguinte sobre o início desse projeto. Aqueles primeiros meses depois que o Jaden chegou, na minha cabeça são uma espécie de borrão. Adotei um cachorro, a velhice apareceu e desapareceu da minha vida. Quando eu estava grávida dele, eu acabei pintando meu cabelo de preto e depois eu tentei ficar loira de novo. Meu cabelo acabou ficando roxo. Precisei ir até um salão de beleza para descolorirem meu cabelo todo, até chegar naquele tom natural que vocês acabaram vendo, que era castanho. Levou uma eternidade até eles conseguirem de fato acertar o tom do meu cabelo depois daquilo que eu fiz. A Britney diz que tudo na vida dela era baseado no caos. Ela tinha uma vida pública que era vista como caótica, ela tinha uma vida pessoal que era caótica, tudo na cabeça dela era exatamente isso: caos, caos, caos. Porém, no meio disso tudo, a Britney disse que teve um surto criativo, mas não um surto criativo simples, um surto criativo muito intenso. Ela inclusive é creditada como produtora executiva do seu próprio álbum Blackout, porque ela colocou muito a mão na massa nesse projeto, assim como também ela definiu muito bem o que ela queria fazer nesse processo todo. E esse foi o primeiro álbum que ela foi totalmente produtora executiva. Britney diz: enquanto eu gravava Blackout, eu senti que a minha liberdade estava em ênfase. Trabalhei com produtores incríveis, eu tinha que fazer a minha parte. Um produtor chamado Nate Hills, cujo nome artístico é Danja, gostava muito de dance music e de música eletrônica um pouco diferente do pop. Ele me apresentou novos sons e eu pude misturar a minha voz com isso de maneiras diferentes. Mas sem dúvida, o que mais amei sobre Blackout era o fato de eu ter liberdade criativa para exatamente dizer o que eu gostava ou não gostava do que me era oferecido. E tudo que ele apresentava para mim era simplesmente muito animador. A Britney disse que apesar da reputação que ela estava tendo na época do Blackout como uma pessoa desleixada, que não estava se envolvendo em nada, que estava simplesmente vivendo o seu escrutínio de fama, na verdade ela estava muito focada no álbum e, segundo ela, era o que mais estava preenchendo ela no meio daquele turbilhão todo emocional. O que acontecia ao meu redor, do lado de fora dos estúdios de gravação da era Blackout, eram perturbadores. Os paparazzi, como um exército de zumbis, tentavam invadir o tempo todo. Eles tentavam escalar as janelas para me ver gravando as músicas ou até mesmo entrar no estúdio. Tentar entrar e sair do prédio de gravação era simplesmente uma operação militar, era aterrorizante. Ela conta um pouquinho sobre como que foi ser mãe no momento que ela estava gravando Blackout também, porque no estúdio ela tinha que levar o seu filho junto, e ela disse que uma das assistentes dela que trabalhavam ali, que ela chama de Teresa, ajudou ela com isso, colocando um bercinho no estúdio para ela poder ficar mais tranquila. Então, tipo assim, ela conseguiu gravar Blackout e cuidar do seu filho ao mesmo tempo. Foi um momento
momento assim onde ela estava realmente em paz, porque ela saía daquele mundo caótico externo. Lá fora o pau estava comendo, mas quando ela estava dentro do estúdio, ela mostrava que ali ela tinha controle e ela estava viva. Esse álbum foi uma espécie de grito de guerra. Depois de anos sendo meticulosa, tentando agradar a minha mãe e meu pai, tinha chegado a minha vez de tacar o foda-se. Parei de fazer negócios como antes eu fazia. Comecei eu mesma a gravar os vídeos na rua. Eu ia em bares com uma amiga e levava uma câmera. E assim, gravamos, por exemplo, Gimme More. Pra ser clara, não estou dizendo que tenho orgulho daquele videoclipe. É de longe o pior videoclipe que já fiz na minha vida. Não gosto dele nem um pouco. É muito cafona. Parece que gastamos, sei lá, uns $3.000 para gravá-lo. A Britney diz que, ainda que o clipe de Gimme More seja tenebroso, ele conseguiu atingir ali o seu propósito, que era promover a música, né? E a gente sabe que o clipe de Gimme More foi um grande choque, porque ele quebrou muito aquele tipo de padrão que ela era estabelecida na indústria como artista, principalmente de videoclipes, né? Os clipes da Britney eram realmente muito grandiosos. Mas mesmo sendo cringe, o clipe de Gimme More se tornou um marco cultural. Isso mostra muito sobre como a Britney Spears é um ser que ultrapassa determinados limites que nós temos na indústria como um todo, né? A Britney é tão personificação de pop que ela conseguiu transformar o lixo em luxo. Quanto mais eu comecei a fazer as coisas por conta própria, mais gente interessante começou a me notar e principalmente querer trabalhar comigo. Acabei, ao acaso, encontrando pessoas realmente boas só no boca a boca para produzir Blackout comigo. Esse foi um dos álbuns mais fáceis e mais gratificantes que eu já gravei na minha vida, ao lado do meu álbum Glory. Tudo aconteceu muito depressa. Eu ia ao estúdio, ficava lá em torno de uns 30, 40 minutos e ia embora. Não era planejado, tinha que ser rápido. Se eu ficasse muito tempo no lugar, os paparazzi se multiplicavam do lado de fora que nem Pac-Man, tentando me encurralar ou perseguindo fantasmas. O meu mecanismo de sobrevivência era entrar e sair dos estúdios o mais rápido possível. E assim eu fazia. Então as músicas começaram a ganhar vida muito rápido por esse novo sistema que eu adotei. Ela conta um pouco sobre a música Hot as Ice também, que é uma canção lado B desse álbum, que tem um dos vocais mais agudos da carreira dela. A Britney disse que naquele dia ela estava tão animada para fazer essa música que simplesmente ela começou a atingir notas que antes ela não atingia e experimentar coisas que antes ela não experimentava. Isso fez com que ela sentisse um grande entusiasmo com aquele produto final. Britney comenta: quando eu entrei naquele dia para fazer Hot as Ice, tinham 6 caras gigantes na sala comigo sentados. Esse foi provavelmente um dos momentos mais espirituais da minha vida. Estar com todos aqueles caras em silêncio e simplesmente eles queriam me ouvir cantar. Minha voz chegou em lugares que antes ela não tinha chegado. Cantei 2 vezes simplesmente essa música e foi embora. Nem precisei me esforçar, foi muito natural. Porém, a Britney fala uma frase sobre o disco Blackout que é muito interessante, que ela diz: se gravar o Blackout foi muito libertador, já a minha vida pessoal era uma prisão. E isso foi muito impactante pra mim. De um minuto pro outro, tudo ficava muito extremo. Eu devia ter me valorizado e me amado mais do que fui capaz de conjurar na época. E ainda assim, embora tenha sido uma fase muito difícil em quase todas as áreas da minha vida, artisticamente foi ótima. Algo a respeito do meu estado de espírito me fez evoluir como artista. Gravar o álbum Blackout me fez sentir uma adrenalina muito empolgante. Pude trabalhar nos melhores estúdios que vocês podem imaginar. Foi uma época muito louca. E depois ela fala basicamente aquela frase que o Nigel fala em O Diabo Veste Prada, que é: quando a sua vida pessoal virar fumaça é porque você vai ser promovida. Só que ela fala que, na verdade, quando a vida pessoal tá péssima, é o momento que você fica mais brilhante no seu trabalho. E de fato, Britney, o Blackout é o álbum da tua carreira, fia. Ela ainda diz: lamento quanto as coisas ficaram desagradáveis pra mim com a minha família, mas ainda me orgulho bastante daquele álbum. Muitos artistas afirmaram que Blackout os influenciou e com frequência ouço também os fãs dizerem que é o álbum favorito deles. Assim, gente, o Blackout, ele é um disco babilônico, né? Não tem nem o que dizer mais do que isso. Tudo produzido dentro daquele álbum ultrapassa os limites de muita coisa que a gente ouvia na cultura pop naquele momento, né? A Britney realmente fez uma imersão
exposição muito grande como artista em sons que naquela época eram totalmente contra a cultura. E provavelmente por isso o Blackout se tornou um disco tão atemporal. Porque na época que a gente estava ouvindo coisas próximas a ele, nada soava como Blackout. Então é assim que a gente cria um grande álbum. É claro, a indústria mudou nos anos seguintes, outros artistas foram surgindo e as suas músicas começaram a dominar as paradas. Mas é impressionante isso mesmo. Todo mundo referencia em algum momento o Blackout como uma das suas grandes inspirações de trabalhos. Então, no final das contas, tudo que a gente ouviu depois de Blackout foi baseado em Blackout. Então, isso é o mais legal disso tudo, né? Enfim, detalhes. Comenta aqui a sua opinião sobre o disco Blackout, como você se sentiu vendo a Britney comentar sobre esse álbum, que era algo que a gente sempre teve a curiosidade de ouvir a narrativa dela sobre isso, que eu quero saber o que você tem pra me dizer. Fechado? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa. Aí, tchau!